Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A reflexão que nós preparamos para a noite de hoje, ela está baseada no livro Palavras da Vida Eterna. Não é? Isso é uma obra de Chico Xavier, né? E nós intercalamos essa obra com o Evangelho. Interessante neste tema de hoje. Estou brigando com o tablet aqui, gente. Ele está me judiando aqui. Quietinho. O interessante do tema dessa noite aqui, o tema, na verdade, ele está estruturado na seguinte frase: na palavra e na ação. Né? Então, o Chico, recebendo as instruções de Emmanuel, ele trabalha uma passagem de Paulo, não é? Do apóstolo Paulo. E essa passagem, ela tem a seguinte frase: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E essa passagem, ela está na epístola de Paulo, quando Paulo fala para os colossenses. Então a gente precisa entender um pouquinho essa vida de Paulo, né? Quem foi Paulo de Tarso? E na verdade Paulo, ele era um cidadão romano, não é? Mas ele não nasceu em Roma. E na verdade ele desenvolveu uma parte da sua vida na Grécia. E depois ele veio, não é, ter em Jerusalém. Ele era uma pessoa muito versada, não é? Ele falava aramaico, ele entendia perfeitamente o grego. O grego era o inglês daquela época, não é? Então ele tinha uma sabedoria muito grande. Acontece que Paulo, ele era um representante do concílio do Sinédrio. E o Sinédrio caçava, né? Caçava os cristãos. Essa é a questão. E quando Paulo se desloca a Jerusalém, essa passagem ela não é muito clara, né? Não tem uma história bíblica a esse respeito, não é? Mas Paulo, ele prometia caçar todos aqueles, não é, que seriam contra, né, o judaísmo. E quando ele se desloca para Jerusalém, ocorre uma passagem que no Evangelho de Lucas está estabelecido como se fosse um milagre. Porque nessa viagem, Paulo ele muda completamente o comportamento. E ele tem uma visão, quase chegando em Jerusalém, escutando uma voz e um clarão nos céus que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu? Eu sou Jesus. Por que me persegues? E esta é uma passagem que ela não é muito clara, mas existe algumas etapas na Bíblia, no Antigo Testamento, que vai colocando algumas características interessantes a respeito das epístolas, não é? Então, em Atos, em Coríntios, em Gálatas, existe toda uma complexidade de explicação de como foi a vida de Paulo. Existe também um livro na obra espírita, né? Nas obras espíritas, que vai retratar a história de Paulo de Tarso, né? No livro Paulo e Estevão. E diz a história que Paulo ele muda o seu comportamento a partir do momento do martírio de Estevão, quando Estevão é apedrejado. Então ele começa a mudar. O que parecia ser alguém que não tinha empatia, ele passa a desenvolver uma característica diferente. E então, nesse momento, ele acaba vivenciando Cristo de uma maneira muito intensa. E essa passagem, não é? Que eu já acabei tirando do lugar de novo, né?
essa passagem ela é interessante porque existe uma série de colocações que o Emmanuel traz e que nos faz, vamos dizer assim, repensar a ideia que nós temos de Jesus. Porque nós temos uma ideia de Jesus, uma ideia estritamente religiosa. Só que nós temos que nos atentar, porque o exemplo de Jesus, ele não está caracterizado simplesmente num aspecto teológico de entendimento de sua vida, mas ele deve estar caracterizado num exemplo de quem foi Jesus. E a grande situação é que quem foi Jesus foi descrito. E os evangelhos, eles complementam essa característica historicamente de quem foi Jesus. Então, para simplificar a nossa história, nós sempre olhamos a característica de Jesus com bondade, com misericórdia, não é? E as passagens de sua vida relatada por outros é que fortalece esse nosso entendimento. Então, Emmanuel coloca uma característica muito interessante nesse pequeno texto que aqui se encontra. Ele fala, pô, se você se declara um cristão, não é, seguidor de Jesus, então você está se afirmando como um cultuador do Evangelho. Olha que coisa interessante, né? O que significa ser um cultuador do Evangelho? É a gente pura e simplesmente pegar o Evangelho e ler? Porque isso todos nós conseguimos fazer. Eu tenho a crença que a grande maioria das pessoas que se encontram, não só aqui quanto lá fora, todas tiveram também uma formação de entendimento religioso. Mas o que quer dizer essas passagens do Evangelho? Aonde nos afeta isso? Qual o aprendizado que nós poderíamos desenvolver olhando por esse ângulo? O que é que vocês acham? O que nos melhora? O que traz para dentro de cada um? O fato de a gente ser um cultuador do Evangelho. Então essas coisas é que nos faz, né, nos faz pensar e construir um arremetimento internamente para desenvolver essa característica, não é, de ser um seguidor de Jesus. A maior parte de determinadas religiões, elas acabam, vamos dizer assim, construindo situações aonde o martírio, né, daquele que desenvolve o seu ser um seguidor de determinada religião, né, ele tem que estar presente, como se fosse um sofrimento, mas isso não é preciso. A própria vida que nós desenvolvemos no processo reencarnatório já é um aprendizado. E eu tenho a crença de que todas as etapas que nós passamos dentro dessa vida vão trazer condições de sofrimento suficientemente para nos indicar uma mudança de comportamento. Não é? E é isso que o Emmanuel ele vai trabalhando essa questão aqui. Né? E ele diz ainda, né? Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Então, ser um seguidor de Jesus, um cultuador do Evangelho, é ter o nome do Senhor em nossas mãos. Mas isso está no sentido figurado. Porque o que representa ter o nome do Senhor em nossas mãos? Retidão? Não é? Todas as ações que nós formos elencando, elas vão construir ideias, não é, de que a gente poderia, vamos dizer assim, desenvolver comportamentos. Mas o que nos faz levar à prática de um comportamento? O que é que vocês acham? O que é que nós temos que desenvolver? Não é? Nós temos duas coisas, dois vetores que incidem na nossa situação como seres humanos. Aquilo que nos vicia e aquilo que nos torna virtuosos. Então, desenvolver características dessa maneira, como aponta Emmanuel aqui, significa desenvolver virtuosidade.
significa trabalhar para controlar a vicissitude, os vícios, e que não é uma coisa fácil. Porque, como nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade, não é? E a sociedade, ela, vamos dizer assim, é uma média de comportamento que é, vamos dizer assim, equilibrado na aceitação do indivíduo no seu meio. Essa é a questão. Então, desenvolver virtudes significa desenvolver caminhos que às vezes, poderá não nos agradar e nem agradar a outrem, porque nos torna diferentes de todo o meio, não é? E tem uma colocação que Emmanuel faz aqui que diz assim, que é imprescindível ainda, né? E que nós devemos saber agir como se nós fôssemos um representante fiel no caminho que nós estamos estagiando. Ora, se o caminho é uma oportunidade, se a reencarnação ela é uma oportunidade construída por uma lei divina, nós temos que ser fiel a esse caminho. E todas as vezes que a gente desgarra desse caminho, não é? Nós estamos, na verdade, construindo determinadas dificuldades que poderá trazer determinados ônus em relação ao nosso desenvolvimento de virtudes, que são as necessárias para que possamos cumprir a caminhada dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, onde nós teríamos menos situações depreciativas em relação ao cumprimento dos nossos desenvolvimentos. Então, o Paulo ainda, né, quando ele fala que se nós fizermos, né, seja em palavra ou em ação, né, o nome do Senhor Jesus, né, nós temos que dar graças a Deus Pai. Então, o que ele diz? Ele diz que as virtudes desenvolvidas por Jesus, que chega para nós, pelos exemplos em que Jesus deixou no momento em que ele passou entre o convívio dos homens, né, é uma benesse dada por Deus, por uma inteligência suprema. Então vejam vocês, aonde está a verdade de Deus? Está em algum livro? Aonde vocês acham que se encontra isso? Ela está escrita, mas aonde? Na consciência dos homens. Todos nós aqui sabemos a verdade. Todos nós, sem exceção. Nós só precisamos ter a coragem de acessá-la, mesmo que às vezes possa desgostar a mim mesmo ou a outras pessoas. E esse equilíbrio a gente não encontra na sociedade. Muito pelo contrário, a gente encontra um equilíbrio mediano na sociedade, onde às vezes a gente ser inerte a alguma coisa que está acontecendo significa não nos deixar expostos em relação a outros. Não é? Então isso é um conflito que precisa ser trabalhado individualmente. E as virtudes elas devem ser levadas, né, exatamente a cabo. Todas elas, quais nós conseguirmos desenvolver. E a Joana de Ângeles que traz um aprendizado muito interessante. E ela diz que nós temos conflitos existenciais que não são caracterizados de uma única existência, mas é uma somatória de situações que nós trazemos de vidas pretéritas e que precisamos trabalhar. E esses conflitos, eles estão todos dentro do nosso eu. E temos que buscar esses conflitos, trazê-lo, né, à emergência da nossa consciência e desenvolver. Por isso que em palavras ou em ação, se eu me declaro um cristão, eu tenho que fazer valer a ideia de que Jesus, não é, representante de Deus na Terra,
Mas não Jesus por ser simplesmente um homem. As características virtuosas que Jesus nos deixou. E isso não é uma coisa muito simples, né? Porque o próprio Emmanuel diz aqui, pelas mãos do Chico, né, que o nosso coração inspira o nosso cérebro. Olha que coisa interessante. E é verdade. Muito do nosso sentir, da nossa emoção, desenvolvida nesse plexo cardíaco, né, nesse chakra cardíaco, ela é potencializada dentro do nosso aparelho funcional, que é o cérebro. E o mais interessante do que isso é que o próprio Emmanuel diz assim, né, que o cérebro ele dirige a existência, mas não como um diretor, como um veículo, porque o diretor desse processo é o nosso espírito. O cérebro, ele cede à vontade do espírito. E ele desenvolve as características necessárias na vida por conta da organização do nosso espírito. E ainda ele diz o seguinte, que a emoção cria a ideia. E é verdade. Porque a emoção é que alavanca a nossa vontade de construir a ideação, que é um processo constante do pensar do ser humano. É o que nos diferencia no mundo animal dos outros animais inferiores. Nós não paramos de pensar, não paramos de ter ideia. Nós construímos cenários o tempo todo. E é essa riqueza de cenários que faz com que nós consigamos trabalhar, estabelecer verdades, definir desejos e tomar decisões. Olha que coisa interessante, não é? E Emmanuel ainda diz que as ideias, elas acabam plasmando as nossas ações. E é verdade. Porque quando a ideia ela é tão entendida como uma verdade tão iminente, nós definimos que atitude aplicar para trabalhar a ideia obtida. Não é? É assim que nós funcionamos. Então, o Emmanuel ele termina dizendo assim: é preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir como ele. Então, o que ele quis dizer? É preciso, pois, sentir com Jesus. Ele não está dizendo que é para sentir conforme Jesus sentia. O que ele significa é que todas as virtudes que Jesus representa para nós têm que estar embutidas no nosso sentir. Seja a virtude da misericórdia, seja a virtude da resiliência, não é? Seja a virtude de reconhecer a dificuldade do próximo, seja a virtude do perdoar, não só aos outros, mas a si mesmo. Então, essas características são as características que a história nos traz até os dias de hoje de comportamento e de práticas, as atitudes de Jesus. Então, seja em palavras ou em ação, se eu me proponho a ser um servo de Jesus, eu tenho que desenvolver as características virtuosas como ele. Veja, aqui nós não estamos colocando nenhuma situação de metafísica e nem ainda situações em que, vamos dizer assim, Jesus poderia estar exercendo milagres, fazendo prodígios, nada disso. Nós estamos falando de um comportamento. Nós estamos falando de alguém que deixou história por atitudes que foram realmente praticadas. E que os homens, nas suas colocações, seja de maneira oral, seja por maneira escrita, transferiram essas informações para nós até hoje. Então, de uma certa forma, parece até fácil fazer isso, mas não é. Porque nesse mesmo texto, Emmanuel diz o seguinte, não é? Que nós somos tentados ao revide, não é? Por ofensas inesperadas. Sim ou não? Agora está tudo brando aqui. Né? Nós estamos compartilhando alguns pensamentos, né? Estamos tocando a sensibilidade de cada um, mas imagine que nós não somos assim. Nós temos um momento de
de desenvolvimento das nossas ações diárias. E às vezes a gente está mais pronto para um revide do que para entender o próximo. Nós estamos mais prontos a nos defender do que desarmar. Não é isso? E Emmanuel coloca dessa forma. Então, ele diz ainda, nós costumamos sofrer, né, por preterição e calúnia. Às vezes nós sabemos que as coisas não são verdadeiras, mas em defesa da honra, né? Olha que coisa engraçada, né? Nossa, estão afetando o meu nome e eu vou me defender. Ora, mas que importância tem isso? Que importância teria? O que me afeta? O que muda em mim isso? Mas nós estamos muito mais pretensos a esse tipo de situação, né? Nos defendermos da perseguição, né? Nós padecemos, né, íntimo desencanto ou desgostos e angústias no tempo familiar. Sim ou não? A gente experimenta isso o tempo todo, dentro da família da gente. Um dissabor com o filho, com o marido, com a esposa, com irmãos, com mãe, com pai. Não é? Então são situações que quando nós olhamos, né, olhamos vamos dizer assim, o exemplo é Jesus. Quando nós olhamos esse exemplo, nós não temos informações de comportamentos diferentes a não ser a compreensão, a não ser o entendimento do outro, a não se sentir afetado. E isso não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos no nível em que nos encontramos hoje. Todos nós, sem exceção, né? Inclusive a mim. Todos nós nos encontramos nesse nível porque essa é a nossa melhor versão e é essa a versão que nós precisamos trabalhar. Essa é uma oportunidade que Deus nos dá, não é? Então, o Emmanuel ele apela aqui no texto, né, e é verdade, ele diz assim, usemos a conduta do sublime benfeitor. Olha isso. Não é? Então, espelhemo-nos em relação ao que foi Jesus. Não é? Ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Então, são virtudes que nós precisamos cultivar. Essas virtudes, elas não brotam do nada. Não brotam do nada. Eu tenho inúmeros exemplos, né? E é muito interessante que quando a gente vai ganhando idade, né, nós paramos às vezes e começamos a analisar o entorno. Às vezes o próprio entorno na nossa família. E a gente pode observar comportamentos daqueles que são mais novos, né? Ou às vezes até daqueles já que estão com idade um pouco mais além da nossa, e a gente percebe que aqueles que são jovens não estão conseguindo mudar essa característica e aqueles cuja idade já está um pouquinho além da nossa, também não conseguiram até agora fazer isso. Mas por quê? Porque esse é o caminhar normal de uma vida? Não. Talvez é porque nós não nos espelhemos ou nós não nos espelhamos verdadeiramente naquilo que seria um exemplo para que nós pudéssemos mudar, não é? Nosso comportamento em termos de palavras e de ação. Então, o Emmanuel ele vai fechando a ideia nesse breve texto aqui, dizendo o seguinte, né? Seja onde for ou com quem for, né? Busca sempre o lado luminoso das criaturas. Esse não é um dever, esse é um desafio. Porque as pessoas, quando encaram alguma coisa como um dever, às vezes sucumbem na missão, porque não conseguem. Não conseguem lidar com o seu próprio ímpeto, que não é uma coisa fácil. Não é? Então, esse na verdade não é um dever. Não é? É algo realmente, é um desafio. Não é? E ele diz o seguinte, para isso, mobiliza o amor. O amor puro. Não é? De maneira que você esteja, não é, praticamente em verdade na companhia, não é, do excelso cultivador. Então o que ele diz? Que se mudarmos esse contexto, nós estaremos sempre na companhia de Jesus.
Porque Jesus representa especificamente o cultivo dessas virtudes em nós, seres humanos. Não é? E isso purificaria a eira do mundo, ou seja, todos os cantos do mundo, se as pessoas pudessem desenvolver desafios dessa ordem. Não é? Então, por fim, ele diz o seguinte, ó, que não basta simplesmente nós declararmos uma condição, não é, de aprendiz e do mestre dos mestres. Olha que coisa interessante. Não basta nós nos declararmos cristãos. Essa é a mesma coisa que a gente comprar o título de um clube e falar assim, agora eu posso frequentar o clube tal. Já tem a carteirinha, mas nunca vai. Já tem a carteirinha. A carteirinha não nos torna um atleta, não nos torna um praticante do esporte, não nos torna uma pessoa que se socializa com o conjunto daquele clube. Simplesmente diz que nós somos associados. Mas se a gente não frequentar, a gente não vai saber como é que é. E esse é o convite. Não é? Então, para ser aprendiz, não basta se declarar um aprendiz. Não é? Ele diz que é indispensável ainda que estejamos sempre com Ele, para que com Ele possamos colaborar na construção de uma vida melhor. Olha que interessante, para que com Ele nós possamos colaborar na construção de uma vida melhor. Então Emmanuel diz que se eu estou com Jesus, estou com Deus. E o objetivo da nossa evolução é nos tornarmos melhor para podermos transformar o meio em um lugar melhor para todos aqueles que vierem por meio de nós ou que vierem na sequência como nós. E essa é a reflexão que nós devemos levar para a semana. Não é? Não basta só nos declarar como cristãos ou com severidade, seguindo qualquer tipo de crença ou qualquer tipo de fé. Nós precisamos estar nesta fé. Nós precisamos estar nesse processo. Estar juntos, mas não estar simplesmente por estar. Não é? Então essa é a mensagem, né, deste texto na palavra e na ação, que começa com a epístola de Paulo, dizendo a respeito de Jesus. Então a minha contribuição foi trazer de um modo figurado, não é, a ideia de quais são as virtudes que vale muito nós seres humanos desenvolvê-las para que nós possamos transformar a nossa caminhada numa caminhada mais tênue, num aprendizado, não é, e saber lidar com as dificuldades da vida. Desejo a vocês uma excelente semana, né? E que Jesus toque o coração de cada um de vocês. Muito obrigado.